e com o nós estamos de volta, não é? Nós estávamos esperando por este cidadão da janelinha do lado, porque este é um homem que merece ser esperado. Tem lá um problema de energia na região onde está o Genaro nesse momento, e aí nós esperamos por ele, não é? Porque Obrigado. eu sou obrigado a dizer que eu sou do tempo que o que era bom era para ser preservado, por exemplo, né? Um bom namoro, um bom casamento, um bom automóvel, uma boa situação, um bom administrador, um bom político, um bom executivo, inclusive um homem numa cidade do tamanho de Tramandaí, que tem MBA em gestão de saúde, é formado em administração e que dirigiu o hospital de Tramandaí. Mas, infelizmente, eu sou desse tempo. O Genaro é deste tempo. O senhor e a senhora que estão me ouvindo provavelmente também são desse tempo. Mas neste tempo em que nós vivemos, nesse tempo estas credenciais pouco representam quando entram outras forças obscuras, como presidentes do passado diziam, né? Forças ocultas. Genaro, seja bem-vindo! Querido Cláudio, queridos amigos da TV Tendência, meus queridos ouvintes que estão me acompanhando, inclusive aqui na live, os queridos amigos que me acompanham na live. Para mim sempre é um prazer renovado conversar contigo, porque não me sinto entrevistado, me sinto num bate-papo. A gente tem um pouco de dificuldade hoje em dia de sentar em torno de uma mesa, num café, né, numa padaria, num café, tomar um café, um cafezinho e conversar. Eu me sinto praticamente assim quando converso contigo, absolutamente à vontade. E quero te dizer que para mim sempre é uma honra estar conversando contigo, com teus ouvintes, que são muito categorizados. Que coisa boa. Com relação às considerações que fizestes, eu assino junto com o relator. Tu sabes que a gente preservar o que é bom, o que é necessário, e tanto no campo das relações humanas, quanto no campo da administração, das coisas que são necessárias para que a gente toque a nossa vida para frente. E há poucos dias nós fomos estremecidos com esta ideia da tua saída do hospital de Tramandaí. E eu te confesso que era uma coisa que realmente não nos passava pela cabeça, pela minha não passava, né? Enfim. E aí a comunidade, as pessoas sabem, né, que seguidamente tu estás comigo, tu também tem um programa de rádio, acredito que lá as pessoas também tenham perguntado, e os nossos internautas, telespectadores e ouvintes também perguntavam, escuta, mas se há êxito na administração do Genaro, porque este hospital deixou de ser hospital ainda lá no passado, Mário Tota, muito deficitário, depois teve uma outra empresa que geriu ele, e depois a tua administração traz este hospital definitivamente para o século XXI. A gente achava que tu ias passar boa parte dos dias desta tua gloriosa vida, que espero ainda sejam muitos, cuidando da gente. Meu querido Cláudio, o que eu vou te dizer? Eu acho que a vida é cheia de ciclos, né? E alguns ciclos tu dominas, outros não. Neste caso específico, eu te confesso que eu tinha muitos planos ainda para o Hospital de Tramandaí. Eu confesso a ti e aos nossos ouvintes que estão aqui nos dando ouvintes e telespectadores que estão nos dando o prazer da assistência, que eu entendo que não tínhamos chegado ainda ao nível que eu pretendia ter chegado no Hospital de Tramandaí. Inclusive, com 6 anos que eu trabalhei como gestor do hospital, eu pretendia ter feito muito mais do que fiz. Eu faço uma autocrítica. Eu acho que eu poderia ter feito mais, mas fiz muito. Fiz muito. A gente fez tanto, e claro que isso, não falar em primeira pessoa, é uma das regras fundamentais de um gestor.
porque na verdade isso é feito com centenas de mãos, né? Talvez eu tenha sido um indutor, talvez tenha sido um líder, talvez às vezes tenha sido um chefe, às vezes tenha sido um brigador atrás de recursos, me indispôs com um monte de gente, porque, por exemplo, nas reuniões do Cored, outro dia o Marcelo Reis, que é o presidente hoje do Cored, lembrava no programa dele, que ele tem um programa na Rádio Osório, de como eu era brigador por recursos para o Hospital de Tramandaí. Só que o fato de eu ter brigado na consulta popular e depois brigado atrás de voto por voto para podermos conseguir os recursos, possibilitou que a gente trocasse, por exemplo, entre outras coisas, trocasse todo o piso do Hospital de Tramandaí, que estava em condições precaríssimas, não tinham sido feita a manutenção em 8, 9, 10 anos, ou talvez mais. E possibilitou que a gente recebesse recursos para isso. Possibilitou que a gente comprasse um raio-x, por exemplo, com recurso da consulta popular. Possibilitou que eu conseguisse fazer um acordo inédito com a Panvel, porque todos os recursos do troco amigo da Panvel iam para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E um dia, eu conversando com uma das gerentes da Panvel daqui de Tramandaí, digo, por que você está mandando recurso para lá? Se você tem um hospital aqui em Tramandaí, por que a gente não tenta, com a tua direção, direcionar o recurso para cá? Nesta brincadeira, em 4 anos, nós conseguimos ter quase 300 mil reais. De troco, amigo, do troquinho, aquele troquinho que a população vai dar. 300 mil reais. Fizemos várias obras, fizemos toda a reforma da frente do hospital, fizemos a reforma da frente do Agar, nós colocamos um sistema de monitoramento com 32 câmeras funcionando full time em HD 24 horas por dia, para dar segurança aos usuários, com dinheiro da Panvel, daquele centavinho que as pessoas deixam, R$1, 50 centavos, 10 centavos, 20, R$2, 5 reais. Aquele recurso teve grandes investimentos. E aí a gente pensa, Cláudio, o que era o hospital há 6 anos atrás e o que é o hospital hoje. E a gente pensa o seguinte, por exemplo, é o único hospital regional que atende os 23 municípios do litoral norte. A gente pensa que o Hospital de Tramandaí, nesse período, se transformou no único hospital público 100% SUS. Aí a gente pensa, Cláudio, sim, que 95% das pessoas que sofrem algum traumatismo, né? 95 são atendidos no Hospital de Tramandaí, antigamente iam para o HPS. A gente pensa que 98% das pessoas que sofrem algum tipo de AVC isquêmico ou hemorrágico são atendidos no Hospital de Tramandaí, apenas 2%, 3% vão para Porto Alegre. A gente pensa que 98% das gestantes de alto risco da região estão sendo atendidas no Hospital de Tramandaí, quando antigamente iam para Porto Alegre. Isso significou economia para os municípios, diminuição da erradamente chamada ambulância-terapia. Então, se a gente olhar na perspectiva do tempo, aí a gente fala na construção de um centro obstétrico novo, a gente fala na pintura de todo o hospital, por dentro e por fora, a gente fala na troca de todo o mobiliário com 2 emendas parlamentares que eu consegui. 2 emendas parlamentares, uma da Ieda Crucis e outra do Jerônimo Berger, nós conseguimos trocar todo o mobiliário do hospital. Eu lembro dessa matéria. Lembra disso? Nós estive lá naquele dia, era começo da pandemia. Início da pandemia. Isso. Nós conseguimos trocar, Cláudio, o tomógrafo, nós conseguimos trocar o raio-x, nós conseguimos trocar
a ultrassonografia, modernizar o hospital. Nós conseguimos instalar em tempo recorde 26 leitos de UTI para atender a pandemia, para atender a Covid-19, UTIs, sem aumentar o quadro, com um aumento pequenininho do quadro, utilizando o quadro existente no hospital. Então, vitórias, houve muita. Claro que nós tivemos, poderíamos ter feito mais, sem dúvida, ficaram muitas coisas para fazer. O hospital é um hospital que tem 7.000 metros quadrados de área construída, é um hospital que tem, em algumas partes, mais de 60 anos a construção, né? Precisa de reparos, precisa trocar o telhado, precisa trocar toda a rede elétrica, já tenho laudos e projetos sobre isso, precisa trocar a rede lógica, precisa aumentar a tecnologia de informação. Então, tem muita. E outra, eu tinha um projeto, uma vontade, um projeto, é fazer uma ampliação do número de leitos, de ter uma nova UTI, de ter uma nova emergência. Alguns projetos que ficaram pelo meio do caminho por falta de recursos que, progressivamente, a gente ia buscando. E todos os investimentos, isso é importante, Cláudio, importantíssimo. Todos os investimentos que foram feitos no Hospital de Tramandaí, com exceção, única e exclusivamente, da construção do novo centro obstétrico, que foi um dinheiro que o Ciro Simone, quando era secretário da Saúde, deu para o hospital, como secretário de Saúde, dinheiro do Estado. Com exceção deste recurso, todos os outros recursos foram originários de emendas parlamentares, dos mais diversos deputados, de consulta popular, lutando voto a voto, e das doações da comunidade, via Panvel, via CE, e via, às vezes, doações voluntárias da comunidade, como aconteceu agora na pandemia, que se criou um grupo chamado Juntos pelo Litoral, com o pessoal do Sicredi, o pessoal da CDL e outros grupos que criaram esse grupo para nos ajudar a arrecadar recursos para a compra de EPIs. Então, olha o movimento que significou isso. Isso, evidentemente, tem muito trabalho por trás, porque isso não se faz, né? Isso não é uma geração espontânea. Não. Né? Tomara fosse. Isso, tomara fosse. Eu, quando criança e quando jovem, lá na saudosa Cachoeira do Sul, que hoje tem como prefeito de novo outra pessoa que leva o sobrenome Germano, e agora o ex-deputado federal José Otávio Germano, e cada vez que esta família, que esse sobrenome administra a Cachoeira do Sul, eles fazem lá muita coisa. E no tempo lá do pai, do tio, o doutor Pedro Germano, foi deputado federal e por 2 vezes foi lá prefeito da Cachoeira do Sul. Tinha lá o Hospital de Caridade e Beneficência, e depois era para ter tido o Hospital da Liga Operária, que está lá até hoje com tudo pronto, o bloco cirúrgico. Claro, hoje não presta mais, né? O Hospital da Liga Operária parado. O HCB foi toda a vida tocado por um cidadão chamado Bicalho, lá de Cachoeira do Sul. Ele tinha uma agropecuária muito grande, era um empresário da cidade, e doava seu tempo para a operação. Quando o Bicalho resolveu descansar, apareceu uma outra pessoa. Foi um desastre, os caras ficaram 60 dias com o hospital e tiveram que trazer o Bicalho de volta. E o HCB hoje está lá com problema no Covid lá. O Cachoeiro do Sul está vivendo um teto de pandemia absurdo, mas o HCB, o Hospital de Caridade e Beneficência, ele é referência da região. E ele foi administrado por aquele cidadão a vida inteira, se bem ou se mal, aquela administração que conhecia intrinsecamente, não é, as vísceras daquela organização. Agora, em 6 anos, vamos trocar o administrador agora. Eu acho uma temeridade isso. Eu acho que administrador de hospital, no caso das cidades como Tramandaí, menores, e até mesmo nos grandes hospitais que o governo detém, e não é o caso desse, que é um particular que é administrado por uma fundação, a fundação tem que se administrar e esquecer o cara que está lá. Mas ele está fazendo alguma coisa errada lá? Não está. Tá bom lá? Tá, então vamos olhar para onde não está.
Que coisa isso? É isso que eu, como cidadão, e os outros cidadãos da cidade não entendem. Como é que o cara que está fazendo um bom trabalho, daqui a pouco vai embora? É isso que Pois é. ficou muito ruim. Qual é o critério usado para praticamente obrigar o gestor a dizer, não, mas eu não quero mais isso assim, eu não consigo administrar, como se fosse uma manobra política interna para inviabilizar o administrador, é isso? Na verdade, o que ocorreu foi mais ou menos isso, Cláudio. Eu não tenho Não dei o tiro longe, ninguém. viu? Não tenho nenhum pruído, até porque não tenho por que dizer. Primeiro, não tenho por que passar pano no que eu acho que está errado. E isso Concorda está comigo? errado. Concordo plenamente. Concorda comigo? Não tenho por que passar pano. Eu já estou. Nós estamos já numa idade que não precisamos passar pano, né? Não. Vamos combinar que. Tá errado, tá errado, não tá errado, não tá errado. Tá errado, tá certo, pronto. E cada um que assuma as suas responsabilidades. Exatamente. Né? Então, assim, o que aconteceu e para que fique muito claro para todos os nossos queridos telespectadores, ouvintes e os que nos acompanham nas diversas plataformas. O que aconteceu no Hospital Tramandaí? Por que o Genaro acabou saindo do hospital? Acabou saindo por uma questão de conjunção política. Por uma questão de conjunção política. Não há nenhuma razão técnica para que o Genaro tenha saído do Hospital de Tramandaí. É uma conjunção política. O que aconteceu? Assumiu um novo prefeito, que era da oposição ao anterior prefeito. Apesar de eu ter feito um acordo Isso lá em Sapucaia do Sul, para que as pessoas entendam aqui, né? Em Sapucaia do Sul. Para que as pessoas entendam que a fundação está lá e lá tem esse jogo político. Eu estive sentado frente a frente ao prefeito de Sapucaia do Sul, fizemos pactuações com o prefeito, que infelizmente, por razões que eu desconheço, talvez um dia vá conhecer, não foram seguidas. E eu te confesso que vivi 4 meses de um inferno, para não dizer, para dizer uma palavra. A fundação que administra, Genaro, o nosso hospital de Tramandaí, ela tem sua sede em Sapucaia do Sul e tem participação daquela administração lá de Sapucaia do Sul, para que as pessoas, né, que estão fora entendam, né? Porque as pessoas falam do hospital de Tramandaí, né, mas a administração ela nasceu justamente para administrar o hospital de Sapucaia. Depois que ela ampliou as atividades e veio para outros. E associou o hospital de Tramandaí. Então, chegou um momento que eu via, primeiro, que eu não tinha mais autonomia de ação, né? Foi sendo progressivamente tirada a autonomia, alguns projetos que para mim não se encaixavam na forma de eu pensar e de eu fazer gestão, e meu pai sempre me ensinou que os incomodados se retiram, né? E eu estava bastante incomodado com isso, porque de alguma forma, quero te dizer, Cláudio, que não houve respeito à história. Eu acho que a gente tem que respeitar a história das pessoas, né? Sim. A gente tem que ter respeito. A biografia operacional daquela pessoa, que no teu caso é muito favorável. Se tu não está de acordo com a forma como a pessoa dirigia o processo, pois senta com ela, pelo menos dá a chance da pessoa se reciclar, da pessoa mudar a forma de gerir, enfim, né? Mas assim, já estou velho para que fiquem me botando bola nas costas, entendeu? Então, chegou um momento que eu sentei com eles e disse, olha, não tem mais como a gente continuar juntos, né? Não tem como eu continuar neste projeto, porque vocês estão indo para um lado, para um caminho que não é o caminho que eu entendo que seja o melhor para o Hospital de Tramandaí e para minha comunidade. E para minha. Eu moro nessa comunidade aqui, nesse cantinho do mundo, há 20 anos. É minha comunidade. É verdade. São meus usuários. É gente milhares de pessoas que passaram pelo Hospital de Tramandaí. E eu tenho um legado. Então, isso tem que ser respeitado.
E se não há respeito por isso, então eu simplesmente fiz o que manda o script. Corre algum risco o operacional aqui agora, porque afinal de contas nós perdemos a pessoa da comunidade que nos representava como comunidade junto à fundação que administra esta ferramenta de saúde regional. E agora? Eu torço muito, eu dizia o outro dia para uma rádio que me entrevistou, se eu tiver um infarto agora... Não vou ter, batendo madeira aqui. Isso. Eu vou ir para o Hospital Tramandaí. Sim. Se nós tivermos um AVC, nós vamos para o Hospital Tramandaí. Se eu tiver qualquer tipo de problema, eu vou para o Hospital Tramandaí. É óbvio que eu não vou trabalhar contra o Hospital Tramandaí, né? Eu quero que esse hospital continue sendo referência regional, que continue tratando os usuários da forma como a gente tratou, que continue tendo um índice. Eu posso mostrar, eu tenho os dados. O meu último índice de satisfação dos usuários, feito antes da pandemia, porque durante a pandemia eu suspendi a pesquisa interna, era de mais de 90% de grau de satisfação dos usuários. Mais de 90%. Se tu vê as mensagens da minha saída, de toda a comunidade, tu vê mensagens de carinho. De agradecimento, eu li lá. De agradecimento, de gratidão. E quem tem que agradecer mesmo, na verdade, Cláudio, sou eu. Pelo acolhimento que a comunidade me deu, pela ajuda que sempre a comunidade me deu. E assim, eu sei, e eu ouvi esta palavra. Ninguém é insubstituível. Verdade, ninguém é insubstituível. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu acho que tem momentos e momentos para se substituir pessoas. O Brasil fez uma trajetória durante essa pandemia que, no mínimo, é de causar arrepios a qualquer outro lugar do mundo. Mudou-se aqui muita gente essencial no campo da saúde, nos grandes escalões, nas casas de saúde, onde não é o momento para isso. O cara que está ali no MUSH, ele tem que continuar conduzindo. Depois da pandemia resolve, né? 1 ano e meio de pandemia eu conduzindo o processo. E aí tu tira o gestor, o principal gestor do hospital, em meio à pandemia. Eu torço para a pessoa que vai vir para cá, e eu torço muito para que se dê bem. E eu todos nós, mas por mais preparado que seja, vai chegar operando num campo que não conhece. Jamais vou torcer contra o Hospital Tramandaí. Jamais vou torcer contra. Mas, assim, é meio que incompreensível. Tu achas que há de se estudar no futuro, Genaro, uma possibilidade de, já que se Sapucaia gere seu hospital e até o nosso, de nós passarmos a gerir o nosso no futuro? Eu acho que o litoral precisa tomar as rédeas dos seus equipamentos de saúde. Eu não tenho... Aliás, eu quero te dizer, eu fui, junto com o Ciro, um dos responsáveis por trazer a fundação para cá. Não dá para esquecer de que em 2011, quando houve a transição da ULBRA, o Ciro era o secretário de saúde e eu era o delegado regional da saúde. Fomos nós dois que trouxemos a fundação. Era para ser um período de transição, até a comunidade, de alguma forma, via uma sociedade, via uma fundação, via um instituto, seja lá o que for, pudesse tomar as rédeas do seu hospital. Mas aí também ficou, a fundação foi ficando, eu era a referência do litoral dentro do hospital, não mudava muito o fato de que o litoral estava dentro do hospital, né? Hoje tem que ser visto isso, se efetivamente esse é o modelo. Mas quem tem que ver, eu vou te dizer assim, eu não vou promover nenhum tipo de movimento nesse sentido. Não, mas eu acho que esse movimento ele vai se promover por si só. Eu acho que esse processo vai se dar pelo contexto. Eu entendo que o município é adverso a qualquer movimento no sentido
de tomar conta do hospital. Isso sempre foi colocado pelo prefeito de Tramandaí. Ele não tem interesse nenhum do hospital e não quer saber do hospital, do ponto de vista de que história a bomba no colo dele. É oneroso, né? É compreensível. Eu acho que é compreensível. Acho eu que é compreensível, tá? Mas deveria ser melhor estudado isso. Criar-se uma ferramenta que administrasse isso. Né? Não, porque o hospital de Tramandaí é autossustentável. Entendeu? Entendi. Ele não oneraria. Uma coisa é tu jogar um hospital que é deficitário. Exatamente. Uma coisa é tu jogar um hospital que é deficitário no colo do prefeito para ele complementar com recurso próprio. Isso é uma coisa. A outra é tu ter um hospital que é autossustentável. Entendeu? Entendi. Então, assim, são coisas que eu acho que a comunidade precisa começar a debater isso. Eu acho que a comunidade tem que começar a debater isso. Nós temos situações assim, Capão e Torres estão sob comando do Mãe de Deus, a Santo Antônio da Patrulha está sob comando da Santa Casa, Osório está sob comando de uma associação do município, né? Da sociedade, e o Hospital de Tramandaí está sob o comando de uma fundação que é de Sapucaí do Sul. Então, ou seja, acho ninguém aqui no litoral controla ferramenta nenhuma de saúde, está tudo fora daqui. É por isso que eu digo, a gente precisa começar a debater isso. Esse é o modelo correto? Esse é o modelo que nós queremos? Não sei. Mas tive muitas vitórias, Cláudio. Só vou te colocar duas importantes. Nós fomos um dos 5 hospitais no Brasil que foram contemplados com uma consultoria de um dos 5 maiores hospitais do Brasil, grupos hospitais do Brasil, que é o Sírio-Libanês. Participei daquele dia de encerramento. Lembras? Lembro, um ano e meio ficaram aqui e nós cumprimos 70% das metas que foram estabelecidas pelo governo federal. 70%. Controladas pelo Sírio-Libanês. Fomos o único hospital do Rio Grande do Sul com um convênio com a HCOR de São Paulo, que é um dos maiores hospitais do Brasil, por videoconferência para treinar os nossos profissionais médicos com relação ao tratamento do Covid. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Isso não é, sabe, não é geração espontânea. Não agora, não é a sarça, deixa eu te dizer, não é a sarça ardente aquela da Bíblia lá, que não. A geração espontânea pegava fogo. Não. Não. Esse fogo tem que ser colocado. Esse não surge do nada, não. É muito trabalho. Eu, em nome de todos os municípios, da regionalidade aqui, de todo o povo do Rio Grande, desse cantinho nosso do mundo, eu que não sou daqui e tu que também não é, e nós elegemos esse cantinho do mundo para sermos felizes, e sou feliz contigo, sou feliz com todos que aqui estão, né? Quero te agradecer imensamente esta caminhada heróica que fizeste à frente do Hospital de Tramandaí, e vou te rogar uma boa praga. Pelo menos para mim. Eu espero que tu ainda volte para lá. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado e até a nossa breve próxima conversa. Não vou parar de te incomodar, não. Sem dúvida. Eu estarei sempre de pé à ordem aqui para ti, para todos os teus telespectadores, quando precisarem. Sou um homem da área da saúde, não vou me afastar da área da saúde, vou continuar sendo um estudioso da área da saúde. Então, sempre que tu precisares, estou à disposição de você. Eu, em nome de todos e todas deste cantinho do mundo, tomo a liberdade de te jogar aí esse beijo no teu coração e muito obrigado, Genaro. Muito obrigado por tudo. Você também. Obrigado pelo carinho. Que isso. Até a próxima. E é isso. Foi aí ele, o Luiz Genaro,
Figoli, né? Ele que tem MBA e que é um homem preparado, que esteve à frente do Hospital de Tramandaí até poucos dias atrás e que agora ele vem até aqui o Tendência para nos dizer realmente o que... Porque se afastou e explicou, né, que não tinha mais como permanecer por questões políticas internas, né, da fundação que representa, que toca aqui, né, que administra o hospital. Enfim, os nossos agradecimentos ao Genaro e sorte a quem vier. Painel do coronavírus, vamos lá, porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui ela, a Sônia Pereira, ela que é advogada e também é graduada na Universidade Federal de Pelotas. Vem falar sobre um assunto bem interessante, já conto para vocês, mas antes, painel do coronavírus atualizado hoje, confirmados no Rio Grande do Sul. Ora, vejam, 1.032.330 infectados até agora. Os recuperados são 990.913, óbitos 26.724, taxa de ocupação de leitos no estado 78,4%, tá? O acompanhamento vacinal do estado, 51,9% dos grupos prioritários receberam a primeira dose da vacina até agora. E 28,1% receberam já a segunda dose da vacina. Então, já é um número bem expressivo, bem bom. O Rio Grande do Sul é o estado que mais está vacinando até o momento. O coronavírus para Tramandaí, confirmados 5.878, recuperados 5.569 são os recuperados. Os infectados em Tramandaí, eu repito, são 5.878 e os recuperados, aí sim 5.569, hospitalizados 9, óbitos 170. Números do coronavírus hoje para a cidade de Imbé, atualizados, confirmados 3.214, os confirmados, recuperados 3.076, hospitalizados 28 e os óbitos estão lá na marca dos 112 óbitos para o município do Imbé. Como eu disse, vamos lá, vamos falar agora com ela. Sônia Pereira, advogada, graduada na Universidade Federal de Pelotas, mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal de Rio Grande e também, né, fundadora da Escola de Defensores de Mulheres. Eu não sei, eu estou ouvindo aqui uma frase em inglês e não é, com certeza, a doutora Sônia que está aqui, Luca. E aí, então, nós vamos falar com ela, né? Inclusive, a doutora Sônia deu uma entrevista muito interessante que fala, né, da morte, né, daquela moça Spitzner, lá no Paraná, não é? E o ex-marido, aliás, o marido, né, então viúvo e considerado o assassino, né, ele tem dito por aí que não, que ela caiu, que ela não caiu com a queda, não morreu com a queda, que na verdade ela teria se jogado de lá e não sido jogada. Continuo ouvindo outra coisa que não a doutora Sônia, né? E aí essas coisas precisam ser de fato precisam ser de alguma forma elucidadas, né? Porque sempre tem aquela explicação que nos dá conta que as pessoas, não, mas eu não matei, mas não foi assim que morreu, não era isso, entendeu? Então realmente é muito complicado, né? E a doutora Sônia vai nos trazer tudo o que for possível hoje para que se elucide, se fale mais ainda sobre esse assunto que ainda não está totalmente esgotado, né? E isto é muito interessante. Além disso, teremos depois a previsão do tempo que vem aí, né? Logo teremos a previsão do tempo. E na semana passada, quem esteve aqui foi a doutora Maria Finger, falando mais ou menos sobre esse assunto que a doutora Sônia vai falar hoje, né? Na semana passada, a doutora Maria Finger, elas estão há muito lidando e lutando aqui na região para que se tenha uma casa de acolhimento, né? Uma casa de acolhimento. A doutora Sônia já está aqui? Vamos.
Ah, doutora Samira, e não doutora Sônia. Não, isso, doutora Samira Pereira. Eu estava chamando a senhora de doutora Sônia e eu não sei porquê. Eu Eu estava ouvindo. Estava ouvindo? Que horror! Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Então, Tudo como é que bem. está? Tudo certo? A senhora está em Porto Alegre? Tudo certo. Eu estou em Pelotas Em Pelotas. Ah, em agora. Pelotas agora. Claro. Isso. Escute, Pelotas é uma cidade que sempre foi uma cidade de vanguarda pela sua história, desde os velhos Sim, tempos do arraial lá da Baronesa, a arquitetura de Pelotas, a infraestrutura. Pelotas era uma das poucas cidades, foi e é até hoje, que teve um banco, que teve uma companhia telefônica sua. Não é claro que isso ao tem, longo do tempo questões né? As questões políticas, né? Ao longo do tempo foram tirando essas coisas, mas Pelotas é uma cidade é, de vanguarda. E aí a senhora que é mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande e que é advogada graduada na Universidade Federal de Pelotas e que está aí, né, como membro da comissão de advocacia criminal, né, e que está isso. promovendo esta cruzada aí para que se elucide melhor as coisas e que se conte melhor essas histórias e que até nós possamos impedi-las. Aqui no nosso litoral nós temos Exatamente. a turma do AB com a doutora Maria Finger aqui, que é incansável, assim como a senhora aí. Mas me diga, a senhora deu uma declaração bem interessante a uma revista de circulação nacional. Era Sim, sobre isso que queríamos falar. sim, sim. Na verdade, nós acompanhamos, eu fui procurada pela revista no dia em que foi marcado o julgamento do acusado de feminicídio da advogada Tatiane Spitzner, Uhum. em Guarapuava, lá no Paraná. Que é o Luiz Felipe. Aí, isso, Luiz Felipe Mannweiler. Uhum. E aí nós ficamos acompanhando, foram 7 dias o julgamento, foi bem longo, e, e eu colaborei, então, com os esclarecimentos da parte jurídica, tentando ajudar as pessoas que fossem ler, né, a matéria a compreender o que estava acontecendo, quais eram as estratégias todas, especialmente com um olhar para isso, para o que estaria sendo dito ali, com essa tentativa de invisibilizar o fato, de diminuir a importância do que havia acontecido e das provas que se tinha, das teses que a defesa, em quase todos os crimes contra a mulher, acaba usando, que são as mesmas teses, de que a mulher é louca, de que teve um surto, essas coisas assim. Então, nós fomos, ao longo dos dias, produzindo uma matéria sobre isso. E aí foi a minha colaboração com a reportagem foi nesse sentido, de tentar demonstrar qual era a estratégia defensiva do Luiz Felipe, que é muito comum, casos famosíssimos de feminicídio, como da Leila Diniz também, se não me engano, entre Isso. outros tantos. E, Elisa Samúdio. e O cara ia voltar a jogar Elisa. futebol se a sociedade não grita. Então, deixa eu lhe dizer, o advogado do Luiz Felipe foi o mesmo advogado Do do goleiro goleiro Bruno. Bruno. O cara já é especialista Exatamente. nisso. A senhora sabe que parece que eles têm grande prazer em defender esses crimes. E a senhora sabe que um dia também, doutora, eu disse aqui que eu achava deficitária a Lei Maria da Penha em vários pontos. E um dos pontos, eu acho que onde ela vai ter que ser revista e fatalmente vai ter, é que quando as mulheres vão até a polícia e dizem assim, olha, o fulano diz que vai me matar. Aí a polícia faz aquele boletim, faz todo aquele arcabouço jurídico em torno daquilo, gera um relatório, gera um processo, mas é que o processo por si só, a bala passa pelo papel, a faca passa pelo papel, o sequestro vence o papel, quer dizer, não tem um organismo Não tem. físico de fato que chega e diga assim, olha, nós vamos te proteger agora, então nós vamos te botar num serviço semelhante ao serviço, por exemplo, de proteção à testemunha. Claro, seria um sonho Não tem. isso, né? Mas não tem. Eu acho que, além de não ter, ainda é pior do que isso, né? Além de a lei realmente não conseguir, porque a estrutura do nosso país é muito difícil, né, nesse sentido, então, por mais que a gente tenha uma rede de prevenção à violência, que aí nós temos as casas de acolhimento, que é como tu falaste no início, né, que vocês estão lutando por isso aí, Aqui sim. as delegacias as delegacias especializadas, as varas especializadas, mas mesmo assim a gente não consegue dar conta de tudo porque a estrutura ela é deficitária do país, de modo geral. Mas se não bastasse isso,
ainda o sistema, ao invés de não, além de não ajudar, atrapalha em muitas situações. Nós tínhamos um problema muito grave aqui na região sul, por exemplo, de que passou-se a exigir nas delegacias especializadas de atendimento à mulher que no ato do registro, quando a mulher vai lá registrar uma ocorrência, ela já levasse provas do que ela estava relatando. Como é que ela vai fazer isso? Se era um crime de ameaça, eles queriam que a mulher já chegasse lá com os prints ou com um pendrive com o áudio da ameaça. E quando ela não levava, eles não registravam. Pediam que ela voltasse para casa e retornasse depois com os documentos. Ou seja, a senhora vai lá ser morta primeiro, depois o seu cadáver vai virar uma prova. Isso é piada. Não é mas sério durante isso, uns né? bons anos funcionou assim aqui. Durante uns bons anos. E foi uma luta bem grande para a gente conseguir reverter essa situação. E era o posicionamento, inclusive, dos delegados e das delegadas, que não, que isso é melhor para a vítima, porque senão não vai adiantar nada, porque o boletim de ocorrência vai chegar na juíza e a juíza não vai conceder as medidas protetivas. E a gente tentando insistir, mas não importa, mas ela não pode voltar para casa para tentar colher provas, porque senão ela vai ser morta. E isso a gente demorou muito para conseguir mudar. Então, eu acho que as falhas piores não estão nem na lei, sabe? Mas estão na execução, no sistema. Em quem aplica essa lei, que aplica mal, ainda por cima. A senhora faz parte de uma ONG nacional também que trata das vítimas, das mulheres vítimas, sim, né? Uma ONG que trata do acolhimento, sim, dessas mulheres também, não é? Mas esse acolhimento, exatamente, ele tem vários níveis, não é, doutora? Esse acolhimento, num primeiro momento, ele tem que ser realmente um acolhimento que pegue a vítima lá na sua casa, onde ela vive com o agressor, e acolha num equipamento, numa casa que dê a ela, naquele primeiro momento, uma segurança física e depois uma segurança emocional e aí avante, né? É muito difícil. Existe isso em Pelotas? Assim, vocês já conseguiram operar? Existe. Nós temos a casa de acolhimento já, foi uma vitória bem grande, que ela é do município, né? Então, ela pode receber também mulheres aqui da região, quando há vagas. As mulheres podem ir com os filhos, inclusive, porque muitas vezes elas não vão porque não querem deixar os filhos, né? Então, isso foi uma vitória bem grande que a gente teve. Agora, a ONG realmente, ela se chama Mapa do Acolhimento, e ela trata ainda de um nível anterior, que é quando a mulher ainda nem teve coragem de sair de casa, quando ela ainda nem teve coragem de admitir que está sofrendo violência. E ela procura, faz uma consulta, pede informação, e aí nós temos atendimentos tanto de psicólogas quanto atendimento jurídico na ONG, né? Então é um trabalho bem completo, assim, que atende as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que não tem como pagar um advogado, um terapeuta, alguém para informar, né? O Manweiler, ele foi condenado, mas ele vai cumprir 1/3, o que é normal. E depois são 2/5, na verdade. Vai voltar para a rua. Ele volta para a rua. Não, e assim, o que acontece? Na verdade, assim, ele foi condenado, eu tentei explicar isso depois, porque como a matéria saiu na revista no dia da condenação, a gente não teve como falar no que aconteceria depois, né? Então eu tentei explicar depois. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, ou seja, a condenação dele, ela dificilmente vai ser revertida, né? Porque o júri, no Brasil, o júri é soberano. O júri decidiu, está decidido. O júri são as pessoas que vão lá e votam, né? Mas o advogado dele, aparentemente, vai recorrer porque diz que a condenação foi contrária à prova do processo. E aí ele vai, provavelmente, tentar que seja anulada essa condenação. E se não for anulada, pelo menos pedir, né, entrar com um outro recurso, pedindo que seja reduzida a pena, que ele foi condenado a 31 anos e 9 meses, né? Qualquer país aí do mundo que tivesse uma lei melhor aplicada, ele seria condenado à prisão perpétua. Um país, com certeza, um país onde houvesse esse tipo de pena, ele seria, porque é um crime hediondo, né? Hediondo. Jogou ela pela janela, uma escada abaixo, morta. E aí, quando eu estava acompanhando isso pela mídia, e a gente via, poxa, mas se ela tivesse caído de lá e morrido lá embaixo, ainda poderia se usar aí o artifício de defesa, né? Olha, ela se jogou lá, teve um ímpeto de raiva, eu vou acabar com a tua vida e vou morrer também, me joguei da janela. Pronto, mas não, ela caiu morta lá embaixos. Os peritos dizem que ela não tinha mais vida, né?
quando Não caiu, né? tinha, e ele ainda ocultou o corpo, ele foi lá, tirou o corpo dela, levou lá pra cima, tinha todas as gravações das câmeras mostrando ele carregando o corpo dela no Carregando elevador, o ainda corpo. Ah. fugiu, tentou fugir, Tem tentou imagem fugir, do se carro envolveu dele, num né? acidente. Indo embora. Tem imagem do carro fugindo, passando pela É, polícia, inclusive. é. Então, e sem contar que havia um histórico já, e é isso que eu considerei mais importante na decisão do juiz naquele dia, porque ele não julgou somente o que aconteceu. A Tatiane foi morta, ele poderia ter dito, né? A pena vai ser X porque ela foi morta pelo Luiz Felipe, ela já estava morta quando ela caiu, esse é um crime hediondo e tal. Mas não, o juiz trouxe todo o histórico que foi apresentado pela acusação de violência doméstica que ela vivia já com ele. Violência psicológica, de histórias que ela contava para as amigas, de tudo que ele já vinha fazendo com ela, que não era só a violência física, mas a violência psicológica também é uma forma de violência contra a mulher. E o juiz explicou muito bem isso na sentença. Ele deu uma aula ali sobre como é que funciona o ciclo de violência, por que as mulheres não deixam esse relacionamento, que não existe mulher que fica nesse tipo de relação porque gosta de apanhar. Enfim, foi muito Pois é. marcante. A senhora sabe que isso é uma resposta, é uma resposta que pessoas como a senhora é que são capacitadas a responder. Nas classes menos privilegiadas, as mulheres dependem financeiramente dos maridos, né? Porque logo casa, quando já não casa grávida, já logo engravida, tem 1, 2, 3 filhos e aí fica dependente materialmente, financeiramente daquela pessoa e para onde é que eu vou depois. Então eu tomo aqui uns tapas, mas eu me acomodo, que eu tenho conforto, eu vejo a novela, eu abro a geladeira, eu como, meus filhos estão bem, está tudo certo comigo. Depois nós vamos para as classes que estão melhores materialmente, intelectualmente e socialmente. No caso da Spitzner e do Manweiler, eles não são pessoas que se possa dizer que são pessoas que um dependesse do outro. O que leva essas pessoas, né, a ficarem juntas, ou as mulheres da classe da Tatiana Spitzner, de ficar um cara extremamente violento, se vê, ele dá bofetadas nela dentro do carro, que o carro se move. Aquilo ali, um homem batendo daquela forma, né? claro, daquela forma numa mulher, talvez aqueles tapas possam até lá em cima terem ajudado a causar a morte dela, porque ela já estava totalmente zonza de tanto apanhar, subiu com mata-leão, não estava muito longe de morrer. Mas quando ela não estava, ela teve a possibilidade de não estar com ele, ela não precisava nem do dinheiro dele, nem da posição social dele. O que leva essas mulheres a fazerem isso, doutora? Já existe um estudo? Existe muitos, inclusive. Isto é a muitos síndrome de Estocolmo piorada? Não, porque na síndrome de Estocolmo a mulher ela cria um vínculo com alguém que ela não conhece e que está praticando uma violência contra ela. Isso é uma síndrome, ou seja, é considerado uma doença, né? Praticamente. Que não é o caso do vínculo existente quando existe um relacionamento abusivo. Mas existem muitas pesquisas, eu inclusive trabalho com isso, ajudo no Instituto do Rio de Janeiro, que também trabalha com isso. E hoje a gente pode dizer com toda a certeza do mundo que nas classes sociais mais altas é onde mais as violências ocorrem e menos elas são levadas ao conhecimento público. Ou seja, menos as mulheres se separam. Porque o que faz com que uma mulher fique casada com um homem violento não é a dependência econômica. Nem da mulher pobre e nem da mulher que não é pobre. Na classe mais alta a questão é social? Não é social, na verdade, assim, ó, a violência, ela causa uma espécie de trauma na pessoa que sofre, que a gente chama de trauma bonding, ou seja, uma coisa que ela gruda tão profundamente que ela cria um vínculo com aquele agressor, que na verdade já é uma pessoa com quem ela já tinha um vínculo, então ela ama ele, amava antes, né? E que ela não consegue sair, porque a violência ela ocorre em ciclos, ela não é o tempo inteiro. Um agressor, ele não é agressor todos os dias. Ele é agressor, aí depois ele se arrepende, pede desculpas, chora, enche de presentes, fica bonzinho, vão viajar, amoroso, fazem uma lua de mel. Então, isso que a gente chama de ciclo da violência.
Por isso as mulheres, tanto as pobres quanto as que não são pobres, o terceiro ou quarto motivo pelo qual elas não se separam é a dependência econômica. Mas primeiro vem o trauma, a dependência emocional, a baixa autoestima que a situação causa, a culpa e a vergonha que nós, mulheres, sentimos, por exemplo, de admitirmos que estamos sendo vítima, de admitirmos que a culpa não é nossa, que a pessoa que a gente ama realmente é uma pessoa violenta e é um agressor, não sou eu que não sei lidar com ele, né? E a família não aceita, os amigos não aceitam, porque de certa forma a mulher que separa, né? Separa, aí ela vai deixar os filhos sem pai, ela vai passar trabalho, tudo isso vai acontecer e os olhos se voltam para ela como se a culpa fosse dela. Ainda então a existe isso? vergonha, com certeza, até no judiciário, a gente escuta isso em audiência, até hoje. Sim, os juízes, as juízes ainda dizem, a senhora está reclamando do quê? A senhora escolheu o pai dos seus filhos. É incrível, né? Então como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? O buraco é bem mais embaixo. O senhor acha que vai levar 50 anos para a gente botar esse armário no lugar, doutor? Olha, a gente tem previsão, no último relatório da ONU, a previsão é que no mínimo mais 100 anos, para começar a melhorar. Para as mulheres começarem... Pô, já começaram a votar tarde. Já deixaram de ser um bem que o homem possuía não faz muito. Há pouco tempo, Ainda vão levar mais 100 anos nessa caminhada. Para a gente começar a poder falar em igualdade realmente, de direitos, de condições, de autonomia até, porque quando eu digo assim, a mulher não se separa porque ela não quer, eu estou falando de autonomia. E as mulheres não têm a mesma autonomia emocional que os homens têm, porque a gente não é criado da mesma forma. Então, para a gente começar a falar nisso, a perspectiva é só daqui a 100 anos. E a senhora acha que o Brasil está muito atrasado e a pandemia piorou isso? A pandemia piorou muito. A pandemia piorou muito porque o fato de as mães terem precisado, né, voltar para casa para cuidar dos filhos, porque afinal de contas as escolas estão fechadas. Muitas meninas tiveram que parar de estudar, porque nas famílias onde tinha meninos e meninas, esse foi o relatório da ONU, tá? Não sei eu que tô falando. As famílias onde tinha meninos e meninas, quem parou de estudar para ficar em casa cuidando dos irmãos foram as meninas. Então a gente tem um período aí de mais uns 30, 40 anos de atraso em decorrência dessa pandemia, no mundo todo, né? A gente tem muitos testemunhos e muitos exemplos. A Malala mesmo, aquela menina lá do Oriente Médio, do Paquistão, que corre o mundo, né? Levou um tiro de fuzil no rosto, ficou deformada e não para, né? Ela é incansável. E ontem eu vi também, depois dos bombardeios de Israel na Palestina, uma menina de 10 anos dizendo: eu sou uma criança, eu só tenho 10 anos. Vocês querem que eu vá ali e conserte o prédio? E aí o poderoso Estado de Israel joga aqui toneladas de bombas, o senhor acha que eu sou terrorista? Ou seja, ali é uma mulher em formação que já está sendo formada, ela e outras milhares, além do terror que é aquela sociedade deles que aperta as mulheres de verdade, não é? Não podem fazer nada, ainda agora tem as bombas. Nós estamos caminhando para trás, hein, doutor? Sabe que eu vou lhe contar uma coisa, que foi uma informação que eu tive durante o meu mestrado, e que eu sempre falo, e que as pessoas se impressionam muito, né? Existe um ranking da ONU para falar sobre quais são os piores países do mundo para se viver como mulher, no sentido de sofrer violência, né? E o Brasil está em 5º lugar no mundo, inclusive à frente de todos os países do Oriente Médio. Então é mais perigoso se viver como mulher aqui do que na Palestina e Israel, hoje. Que loucura! Isso aí é estupro, puxando violência doméstica e essa tudo. Os nossos números são absurdos. A gente tem uma mulher morta por feminicídio a cada 3 horas. No ano passado, nós tivemos um estupro a cada 3 minutos no Brasil. Isso registrado, fora o que não é registrado, né? Então, os nossos números são muito absurdos, mas a gente, infelizmente, não fala muito sobre isso, né? Então as pessoas não acham que seja tanto assim, mas mas eu acho que tem que falar. E cada vez mais, né? Não, a gente tenta, né? Nós estamos tentando, mas ainda, infelizmente, as pessoas não querem muito ouvir, né? Doutora, é duro ouvir isso. Para a gente encerrar, falar sobre uma ferramenta que vocês têm à disposição aí na Zona Sul, nós não temos aqui.
Em Pelotas ela é Uhum. operada então pela prefeitura, que é a Casa de É, Acolhimento, que é um sonho isso. de consumo da minha amiga doutora Maria Finger e suas colegas da UAB aqui da cidade de Tramandaí. Como é Eu que se imagino. materializou isso? Faz tempo? Ah, aqui foi quando, eu acredito que já deve fazer quase 10 anos É? em Pelotas. Sim, nós tivemos ela durante um tempo, depois a prefeitura deu um outro destino a ela, acabou sendo virando casa de meninas e de Uhum, criança e tal. Depois nós conseguimos recuperar, há uns 3 ou 4 anos, nós conseguimos recuperar para a casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência. uhum, Mas na verdade, assim, todos os municípios eles podem, né, uhum. disponibilizar isso, porque a Lei Maria da Penha fala sobre isso e é competência do município, ou podem, através de convênios, também disponibilizar isso. E eu acredito que a luta aí seja grande, porque, na verdade, no estado todo, são pouquíssimos os municípios que têm, né, a casa de acolhimento, assim como a delegacia da mulher também, pouquíssimos municípios têm. No Rio Grande do Sul, acho que nós temos 5 só delegacias especializadas. Então, 5? em todo o estado. Se eu não me engano, são 5. Agora talvez tenha 6, mas até o ano passado eram 5. Vou lhe dizer, hein? Estão em maus lençóis as mulheres. Não, e As... assim, e detalhe, só uma delas funciona 24 horas por dia, que é a de Porto Alegre. As outras todas é horário comercial. Só Não tem crime funciona em fim horário de comercial, semana. doutora. A senhora tem que ser À conformada. noite, à noite não funciona, final de semana não funciona. É incrível isso. A senhora é fundadora da Escola de Defensores de Mulheres. Quem Sim. defende mulheres? No caso, Defensoria Pública, advogados particulares, quando chegam esses casos, são os primeiros. Assistentes sociais estão incluídos nisso. Qual é a diferença de um advogado Não, bom para um feminicídio ou para um crime que tenha sido uma tentativa de feminicídio contra uma mulher? Ele precisa ter uma instrução diferenciada? ele precisa ter uma formação em desigualdade de gênero, ele precisa entender da história, entender que as leis que a gente tem não são suficientes para atender as mulheres, porque elas não foram feitas para mulheres, nem para mulheres, porque a gente não participou da história da legislação, principalmente na América Latina como um todo. Então, a escola, na verdade, ela é para qualquer profissional, mas o foco é em advocacia mesmo, porque é para que as profissionais, as mulheres que pretendem defender mulheres, entendam que é muito diferente eu representar uma mulher em um processo judicial e eu representar um homem, porque eu tenho uma estrutura toda preparada para culpar aquela mulher, para julgar aquela mulher, sendo ela vítima de um feminicídio, como foi o caso da Tatiane, e a gente Uhum. tinha lá a defesa dizendo que ela era louca, que ela deu motivos para aquilo acontecer. O ano passado a gente teve também o julgamento do estupro da Mariana Ferrer, que Uhum. acabou sendo absolvido, o agressor, e a julgada foi ela, né? Porque a roupa que ela É, usava, por tudo. Então é é. isso que a gente tenta, é que as pessoas entendam que é muito diferente Uhum. eu representar uma mulher e representar um homem num processo judicial. Muito bem. Doutora Samira Pereira, eu lhe chamei de Sônia aqui por umas Não tem 10 problema, vezes, a senhora me perdoe, né? não tem Mas está problema. aqui na minha ficha escrito corretamente o seu nome. Foi eu mesmo, desatentamente, lhe rebatizei, mas foi uma Sem honra. problema. Meu nome é difícil, as pessoas já me chamaram de tudo que tu pode imaginar. Samira, um nome, belo nome, de origem árabe, não é? É, é. O Pereira é português. Pereira é daqui mesmo, né? É, né? Silva é norueguês. Eu acho. Eu queria dizer que foi uma honra ter falado com a senhora, Imagina, muito ter obrigada. tido todas essas belíssimas informações e muito úteis. E de dizer que quando vier o litoral, em nome da doutora Maria Finger, eu já lhe convido para dar um pulo ali no AB. Traga Com daí os certeza, irei. condimentos e as fórmulas que foram usadas para desenvolver e materializar esta casa de acolhimento daí, porque as mulheres daqui estão Precisam, bem né? como as daí, tentando e muito ter essa ferramenta que vocês já têm. Com Então, certeza. Muito obrigada pelo convite e pelo carinho também, né, durante toda a entrevista. então tá bom. Então, continue com esse Bem, belíssimo trabalho e não pense a senhora que nós vamos lhe deixar sossegada daqui para frente. fica à Seguidamente nós vamos vontade. estar aí batendo eletronicamente na sua porta. Estou aqui Até a para isso. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Que maravilha, bela conversa nós tivemos, né, com ela, a doutora Samira Pereira, advogada,
né, e preparadíssima, e que toma conta lá, via ONG, das mulheres que necessitam deste atendimento, né, aí nas cidades do país, né, as pessoas cada vez mais precisam ser ajudadas, e elas têm um belíssimo trabalho. Enquanto falo com vocês, eu me desprendo aqui do meu retorno, porque agora eu vou levantar para nós sabermos como vai o tempo. Vou me levantar, foi terrível, né? Foi destrutivo. Eu vou levantar, fica melhor assim, né? Vamos lá? Vamos falar agora do tempo aqui para a nossa região e também para o Rio Grande do Sul nas próximas horas. E aí vamos aguardar o mapa que vai aparecer aqui atrás de mim, que é a previsão do tempo para hoje, né? Dizendo que o dia de hoje teve sol claro, céu claro, limpo, com poucas nuvens. A máxima foi de 21 graus e a mínima de 13 graus. No momento agora fazem 18 graus e nós estamos aqui no nosso belo Rio Grande do Sul. O Luca vai ter que colocar o mapa um pouquinho mais para lá para vocês terem uma ideia. Agora sim, está limpo, totalmente limpo, né? Se a gente vê aqui, tem essas regiões aqui que vão dar conta que existe muito frio. Lá onde está a doutora Samira, mais para o sul, a coisa vai ser feia. Nas próximas horas nós teremos lá com certeza muito frio, porque afinal de contas é a zona sul do estado do Rio Grande do Sul e esta não é brinquedo não. E aí na terça e na quarta a previsão é de sol com máximas de 19 e mínimas são de 11 graus. E vai ser assim, um pouquinho de nuvem, um pouquinho de nevoeiro, não é? Na terça, esta foi a previsão de hoje na terça-feira, mas então vamos reiterar que as máximas na quarta, sol com 19 e mínimas de 11. Não vai se alterar e será assim como você está vendo aqui no mapa em tempo real. Vamos agradecendo aos nossos patrocinadores de sempre e dizer ao senhor e à senhora que hoje o nosso programa teve 2 entrevistados, quando nós sempre temos, na verdade, um entrevistado. Mas hoje nós não podíamos deixar de ter esta conversa esclarecedora com o Genaro e de trazer também a doutora Samira Pereira aqui para falar com a gente sobre violência da mulher, né? Então, hoje também é dia que se reafirma e se comemora, né, os movimentos contra a homofobia, né, contra os homofóbicos de plantão, né? Então, é um dia que deve ser lembrado sempre, que as pessoas devem saber o que não se deve fazer, não é? E é isso então. A WebSul Telecom, nosso agradecimento por sempre nos levar com muito critério e muita qualidade técnica até a sua casa. WebSul Telecom, sempre juntinha com a gente. A Sindapa com a alta tecnologia de segurança. A Sindapa traz para você, na sua casa e na sua empresa, muita segurança, muita tecnologia com câmeras de última geração, com equipamentos que deixam sua empresa e sua casa realmente muito seguros, não é? E também lá em Porto Alegre, para você ter uma segurança eletrônica quando você for tirar aquele retrato, aquela foto, claro, lá está lá na Dr. Flores, você sempre vai contar com a manutenção lá do Valdeci e toda a turma da Profimac. A Profimac na Dr. Flores, na rua Dr. Flores, em Porto Alegre, há mais de 40 anos. Július Hair Cabeleireiro, e o recado que pode ser o recado de sempre, mas que nem sempre se pode dizer que este recado não está sempre atualizado. Não mexa no seu cabelo, jamais mexa no seu cabelo. Procure um profissional qualificado para pintar o seu cabelo, para arrumar o seu cabelo, para colorir ou para descolorir. Não faça isso na sua casa de forma alguma. Procure um profissional. No nosso caso, está aqui no rodapé do vídeo, você tem aí Július Hair Cabeleireiro. Ele que está sempre lá pronto para te atender, marca um horário e vá até lá. E aí, a Tia Mari e as Sopatas em Tramandaí busca o seu pet em casa e depois ele é levado para casa pelas Sopatas novamente. Se você vai precisar deixar ele só durante o dia enquanto você trabalha ou vai ter uma viagem, ele fica ou na creche ou fica no hotelzinho das Sopatas hospedado com os melhores produtos,
com os melhores serviços, ele participa do Clubinho das Sopatas e aí no Clubinho das Sopatas você paga menos pelos serviços e os produtos de excelente qualidade que ele vier a usar. Né? É isso então, amanhã às 18 horas tem ele aqui, o Júlio Lessa, com os seus convidados, ele estará aqui amanhã às 18 horas. E amanhã, ali entre 13h30 e 14 horas, nós também faremos uma cobertura aqui fora de Tramandaí, é uma surpresa, nós vamos bater um papo amanhã, ao vivo aqui da região, com uma pessoa que todos nós já conhecemos e que em um dos municípios vizinhos aqui está fazendo um excelente trabalho. Amanhã então, teremos esse encontro, esse Tendência Entrevista especial, né? Que vai ao vivo amanhã durante a tarde e à tardinha você tem o Júlio. E na quarta-feira, na faixa das 18, nós estamos aqui novamente com o Tendência Entrevista. Na quinta-feira, a doutora Carlota também vai estar aqui dando dicas de direito às 18 horas. Muito bem, fiquem todos com Deus e até daqui a pouco aqui no Tendência.